Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre uma fala, um trecho, de uma palestra do Fernando Savater, que é um filósofo espanhol que eu não conhecia, conheci através dessa fala aqui. Eu já fui pesquisar e já até comprei um livro dele que eu estou aguardando chegar. Mas enfim, ele fala sobre a questão da democracia, tá? E em conexão com essa questão da miséria e da ignorância, como está aí no título, os principais inimigos da democracia são a miséria e a ignorância. Então é muito interessante refletir isso aí que ele falou, porque tem conexão com uma série de coisas que eu tenho dito aqui nos vídeos do canal, e ao mesmo tempo ajuda a gente a pensar também alguns problemas aí do Brasil atual e etc e tal, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, com a ajuda dos livros, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí. O zap está na descrição do vídeo, a gente tenta conversar a despeito dessa bizarrice que eu sigo vivendo aqui, tá? E enfim, e aí o zap tá aí, tá? Para quem quiser entrar em contato, tá bom? Então, pessoal, vou fazer como eu faço normalmente aqui, Eu vou citar aqui as palavras dele, é rapidinho, um trecho ali de menos de um minuto, e aí vou ponderando alguns detalhes e depois passo para as reflexões mais específicas de cada ponto ali da fala dele, que vale a pena ampliar para outros horizontes aqui, tá? Então vamos lá. Só rapidamente, o Fernando Savater é escritor e filósofo espanhol, nasceu em 1947, tem 76 anos hoje, tá? E essa fala dele foi numa palestra para o Fronteiras da Web, que está no Instagram, tá? Vou deixar o link para vocês, quem quiser entrar lá no Instagram para assistir, para ver lá ele falando, tá? Então ele diz o seguinte, vamos lá. A democracia tem dois inimigos fundamentais, que são a miséria e a ignorância. Onde há miséria, onde há ignorância, a democracia tende a ser algo vazio, tá? A democracia se sustenta lutando contra a miséria e contra a ignorância. E quem luta contra a miséria e contra a ignorância é o defensor verdadeiro da democracia. E não quem bombardeia outros países e quem vai invadindo outros lugares. Não. A defesa da democracia passa pela luta contra a ignorância e contra a miséria. E nesse sentido, os verdadeiros baluartes, os verdadeiros defensores da democracia são os professores. Esse é o papel mais civilizatório de defesa autêntica da democracia, e é o papel dos professores. Então ele está defendendo o papel dos professores, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, e uma série de outros detalhes. Então vamos reler comentando alguns pontos aqui, tá? Ele diz na primeira frase, a democracia tem dois inimigos fundamentais que são a miséria e a ignorância. Então o primeiro ponto é o seguinte, que vale a pena pensar a respeito aí. Existe uma tendência de se classificar o tipo de sociedade que a gente foi construindo no Ocidente de democracia. Isso é uma palavra que resume uma série de elementos. Eu já fiz vídeo aqui falando que não dá para dizer que o mundo é capitalista, porque o mundo é um monte de coisa. Não é só o capitalismo. Existe o comunismo, existe a filosofia, existe a arte, existe, enfim, uma série de coisas aí que vão contribuindo para a sociedade caminhar além do capitalismo, e todas essas coisas têm aspectos positivos e negativos. E democracia é uma palavra que tem ali um objetivo de sintetizar uma série de coisas a partir da perspectiva de que há uma escolha de um governante, democracia, ou seja, enfim, o governo do povo. E aí o povo governa como? Elegendo seus representantes e, enfim, produzindo ali uma lógica de representação no Estado que, em grande medida, traz problemas, traz benefícios, etc. e tal. Mas, enfim, o fato concreto é que isso é uma palavra que resume uma situação que é muito mais complexa que isso, que não cabe numa palavra, Inclusive, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre essa questão da tal alternância de poder, E já falei disso em outros vídeos também. Quer dizer, tem países que não têm alternância de poder, A Arábia Saudita, por exemplo, a Coreia do Norte, para citar dois exemplos aí de duas linhas diferentes, E tem ditaduras que têm alternância de poder, O Brasil passou por isso. Então, assim, isso essa palavra democracia é muito complicado,
Mas enfim, ela é uma palavra que é uma espécie de palavra, é uma palavra coringa, vamos dizer assim, né? Que a gente usa porque tem normalmente um sentido positivo e resume esses aspectos todos, aí resume na verdade a conexão desses aspectos, né? E de uma maneira ali que é em grande medida precária, mas que, enfim, como tem um sentido positivo, vai fazendo a gente caminhar razoavelmente, tá? E aí ele diz: a democracia tem dois inimigos fundamentais, que são a miséria e a ignorância. Onde há miséria, onde há ignorância, a democracia tende a ser algo vazio. Isso aqui também é muito importante, porque a gente vai falar sobre isso aqui aos pouquinhos. Mas eu já adianto aqui um detalhe, porque quando a gente vai analisar o que é o mundo, quando vai refletir o que é o mundo, a gente normalmente tende a classificar os países mais ricos como aqueles que têm a renda per capita mais alta. E aí o parâmetro é a renda, e não se existe ou não miséria, e se existe ou não ignorância. Para além disso, é importante ponderar de maneira muito cautelosa e ao mesmo tempo, enfim, com um certo detalhamento, o que é exatamente essa tal de ignorância, né? Porque isso também é problemático. A gente está vivendo numa época em que essa noção é difícil, não é fácil de desenhar isso aí, mas a gente vai tentar aqui esboçar alguma coisa, tá? Então vamos lá. Ele continua dizendo: a democracia se sustenta lutando contra a miséria e contra a ignorância, e quem luta contra a miséria e contra a ignorância é o defensor verdadeiro da democracia, não quem bombardeia outros países e quem vai invadindo outros países. Isso aqui também é muito legal, porque isso desloca, né, normalmente, porque as pessoas também tendem a ter uma certa perspectiva até de idealização quando olham para os Estados Unidos, para a Rússia, para países, a Inglaterra, países que têm bomba atômica, etc. e tal, como se fossem as melhores referências, né? Isso aí acaba atrapalhando a gente a entender que as sociedades mais interessantes do mundo avançam a partir do combate à miséria e do combate à ignorância. Por outro lado, a gente não pode ignorar, falei disso quando fiz aqui o vídeo do filme Oppenheimer, que a bomba atômica é essa faca de dois legumes, né? Por um lado, é um negócio que pode destruir o planeta, né? Destruir a vida humana no planeta, mas por outro, em grande medida, paradoxalmente, diminui a quantidade de guerras, porque um olha para o outro e fala: aí tem bomba, eu tenho também. É o seguinte, né? Se um jogar no outro, acaba tudo. Então, né? Então isso é uma situação complicada também, é difícil ponderar isso aqui, porque volta e meia aparece esses ditadorzinhos, essa gente, né, enfim, medíocre, que as pessoas que têm ali, né, alguma perspectiva diferente, mais democrática, acabam olhando para aquilo e, enfim, acabam se interessando por, de alguma maneira, interceder ali e tudo mais, né, com todas as ambiguidades também da questão, porque muitas vezes essa interferência acaba sendo pior até do que estava, mas enfim, cada caso é um caso, aí tem que ser analisado, tem que ser refletido de maneira específica, tá? Então é uma questão difícil também, essa questão dos bombardeios, né? E aí ele finaliza dizendo que a defesa da democracia passa pela luta contra a ignorância e contra a miséria, e finaliza destacando o papel dos professores, que os professores são os grandes baluartes aí, e enfim, né, no mundo desenvolvido os professores são bem remunerados, a educação pública gratuita para todo mundo, etc., de qualidade, é um valor, né? A gente pensa rápido no Japão, que é um país que valoriza pra caramba o professor, que é o único que não precisa fazer, parece lá, reverência, né, ao imperador e tudo mais, mas isso acontece também, essa valorização do professor acontece na Europa de maneira geral, enfim, e acontece em todos os lugares que vão se desenvolvendo e vão saindo de uma lógica que, na verdade, a miséria e a ignorância prosperam, né? Então, pessoal, agora vamos fazer aqui uma reflexão, então, a partir desse tema, vamos partir para outras questões aqui periféricas disso aí, tá? Primeiro, eu já falei bastante aqui do conceito de complexidade do Edgar Morin, que ajuda a gente a entender, sair dessa lógicazinha de sistema e, portanto, sair da perspectiva do mundo como algo que possa ser resumido numa palavra só, ou seja, democracia, comunismo, enfim, capitalismo, tá? E aí eu diria o seguinte, que a complexidade, ela ajuda a entender, inclusive, que essas duas lutas que o Savater está ponderando aqui, contra a miséria e contra a ignorância,
elas são muitas vezes lutas que são mescladas, né? Quando você combate a miséria, você está aos pouquinhos combatendo a ignorância, e vice-versa. Quando você combate a ignorância, você está combatendo a miséria também, tá? Então, contra a ignorância, contra a miséria, isso desmistifica conceitos velhos, né, como eu falei aqui, que não resumem bem a questão, tá? Inclusive o próprio conceito de democracia. E aí, vamos falar um pouquinho então dessas duas coisas que ele pondera, que são justamente a ignorância, primeiro aqui, e depois a miséria, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que eu separei aqui. Primeiro, lembro aqui, mais uma vez, o livro do Carl Sagan, tá aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro que eu li ali mais ou menos com 20, 21 anos, e que acendeu, né, uma grande luz aqui para eu poder começar a entender essas questões, porque ele chama atenção para um período ali na década de 80 e início da década de 90 nos Estados Unidos, no qual a ignorância prosperou assim de forma violenta, né? Enfim, uma série de bizarrices que a gente inclusive tem visto recentemente no Brasil, mais conectadas com essa coisa de terra plana, negacionismo da vacina e uma série de coisas que são isso, né? São ignorância, o nome disso é ignorância, tá? Por outro lado, a gente vive numa época em que já se percebeu que é muito complicado você assumir uma posição estrito sensu culta e colocar, né, as linguagens que são historicamente classificadas como periféricas numa lógica de exclusão, né? Isso aí não é democrático, né, para usar a palavra que o Savater enfim, utiliza aqui. E aí isso cria um certo dilema em relação à questão da ignorância, porque se por um lado, né, se num caso, né, por um lado é importante combater a ignorância, por outro esse combate tem que ser muito cauteloso, porque senão a gente acaba se encastelando numa perspectiva culta, sem diálogo com as periferias e sem inclusive entender a inteligência das linguagens periféricas, né? Eu acabei de comprar esse livro aqui do Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico, que na verdade eu já queria comprar esse livro há talvez aí uns 10 anos, mas enfim, é agora que surgiu a oportunidade, então eu inclusive aproveitei um desconto aqui bacana da Amazon, vou fazer mais um vídeo aí também esse mês sobre isso, mas o fato é esse, né? Então quer dizer, ele fala aqui que é importante, uma coisa que, né, a gente que estuda aí literatura, linguagem, filosofia, percebe, né? Quer dizer, você não pode ignorar a linguagem periférica, você não pode ignorar a gíria, você não pode ignorar, enfim, né, a linguagem regional e etc e tal, porque isso tem uma verdade, tem uma dignidade, tem uma filosofia ali que são fundamentais, tá? O Agamben fala disso aqui também, nesse livro muito bom dele aqui, que eu também já fiz vários vídeos aqui ponderando os aspectos positivos e negativos do livro. Um dos aspectos positivos é chamar atenção para o fato de que toda língua no limite é gíria, ou seja, né, que a língua é em movimento constante e parte desse movimento está na gíria, né, na linguagem regional, enfim, nos entrecruzamentos. Quando você começa a estudar a história das palavras, as palavras, né, na sua imensa maioria, são cruzamentos ali de dois sentidos que geram um terceiro, e tudo isso vai caminhando, não existe uma língua pura. Essa é a questão. Tem até um livro do Humberto Eco também sobre isso, que eu acabei não separando aqui, mas que é muito bom também, tá? Então tudo isso é verdade, e por isso, né, é preciso dizer isso primeiro, para depois tentar entender o que é a ignorância. Então, por um lado, essa linguagem, né, e aí quando se diz aqui, né, que é importante respeitar todas as linguagens, é preciso escutar todas as linguagens, e aí isso significa, eu por exemplo tento fazer isso aqui, eu leio poesia chinesa, leio poesia dos árabes, leio literatura enfim, da Noruega, literatura do Canadá, literatura do Chile, né, para tentar ter um olhar razoavelmente alimentado por essas diferenças. E aí isso inclui você escutar a periferia, o pessoal da favela, o pessoal do meio rural, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, para você ir também enriquecendo a sua cabeça com esses sotaques, digamos assim, com essas riquezas aí, e com esses problemas também, né? Então tudo isso é uma verdade.
Porém, isso tem um risco, que é o risco daquilo que se chama de pós-modernidade, quer dizer, é você acabar achando que tudo é igual porque a diferença é a única coisa que existe. E aí você começa a perder de vista que existem justamente essas bizarrices que o Carl Sagan pondera ali muito bem e que geram problemas, não só problemas no nível coletivo, ou seja, né, negacionismo da vacina, que acaba prejudicando todo mundo, e enfim, esses terraplanismos bizarros aí que acabam gerando também uma série de problemas no nível público, mas até mesmo um déficit de riqueza e de complexidade e de legitimidade em certos argumentos das falas de pessoas que muitas vezes não estudam muito bem as questões. Dou 2 exemplos aqui que eu inclusive já falei em vídeos do canal aqui, tá? O primeiro deles, eu na época que a Dilma estava sendo impeachmentada ali, eu estava defendendo a Dilma e escutei de algumas pessoas, não, como é que você pode defender a Dilma? Olha aí para os colégios públicos, estão todos quebrados, está tudo destruído, isso aí não anda por causa do PT, etc e tal. E aí eu era obrigado a dizer, olha, isso aí é ignorância, porque você está dizendo que a culpa das escolas públicas estarem destruídas é da Dilma, mas as escolas públicas, essas aí que você está ponderando, são estaduais e municipais, portanto elas são da alçada do governo, do estado e da prefeitura. A Dilma não tem nada a ver com isso. Isso não é uma linguagem que tem que ser escutada como uma verdade per se, porque é uma opinião pessoal. Isso é ignorância, ponto. E aí você tem que atacar isso, porque aí nesse ponto você está defendendo a democracia, no caso aqui, chamando a atenção aqui para a fala do Savater, tá? Esse é o primeiro exemplo. Parêntese, voltando aqui, por que eu estou citando esse exemplo? Porque, repito, existe um risco quando você acha que tudo tem que ser escutado da mesma forma, né? Que é o risco de você estar ali estimulando a ignorância, né? Porque tem argumentos ruins, tem argumentos bons e argumentos ruins. Esse é um exemplo de um argumento ruim, porque o encadeamento das ideias está problemático. Ele não está percebendo, a pessoa que disse isso não entende muito bem ali a relação da causa e do efeito entre esses 2 pedaços do argumento, que são o governo Dilma, o governo federal e as instâncias que regem as escolas públicas estaduais e municipais. Então isso tem que ser combatido, né? E aí, pessoal, o segundo exemplo é o exemplo do Centrão, que é um exemplo que não é tão óbvio, mas é nesse ponto que entra aí, nesse aspecto que entra justamente o combate à ignorância mais profundo, que é justamente o combate da filosofia, que é o do pensamento mais amplo. Quando a gente vai olhar, já fiz vídeo aqui, quando a gente vai olhar para o tal Centrão, né, no fundo todos eles são de direita. Então essa palavra é uma palavra que muita gente usa, que está aí, é uma verdade para muita gente, mas está escondendo uma realidade mais profunda, e essa realidade mais profunda que está escondida, se ela for trazida para a tona, trazida à tona, ela ajuda a deslocar outros problemas da esfera pública, né? Então, quer dizer, lembro aqui aquela frase do romance aqui, do conto, do Samuel Beckett, né? Que está aqui justamente, se não me engano, na página 29, que está aqui, deixa eu ver, que é justamente o seguinte aqui, tá? Cadê aqui a frase? É uma frase que eu gosto muito, desse livro aqui dele, eu acabei não separando aqui, está aqui, na página 37. O que finalmente significa isso que à primeira vista parecia claro? Essa frase é genial, porque essa frase é justamente uma espécie de resumo do que é o combate à ignorância, está aqui, né? Então, o que realmente significa isso que à primeira vista parecia claro, né? Todo mundo está falando Centrão, Centrão, Centrão. É interessante de o olhar que não tem compromisso com a ignorância pare para refletir isso, porque aí você apresenta alguns problemas ali. Isso aí por que Centrão? Porque existe um centro, uma direita e uma esquerda? Olha melhor, dá uma olhadinha melhor nisso aí. Todos eles são de direita, então não tem Centrão, isso aí é conversa fiada, né? Isso aí, na verdade, é tentar classificar, né? Enfim, cada pessoa tem um motivo para entender o tal do Centrão, mas em alguma medida isso acaba atenuando
as vinculações ideológicas dessas pessoas, e isso impede de entender os interesses dessas pessoas. Então é preciso combater essa ignorância para que a coisa possa melhorar e a gente possa inclusive combater a miséria. Porque em grande medida, quando o poder fica na mão do tal centrão, a miséria aumenta. Olha só que coisa, né? Então é interessante a gente discutir esse problema do tal centrão aí, tá? Então, pessoal, esse é um ponto. E aí isso tem a ver com várias discussões, né? Com o analfabetismo funcional. Por quê? Porque quando a gente combate a ignorância, a gente está combatendo ali, dentre outras coisas, a dificuldade que o país tem de caminhar para, enfim, né, para horizontes melhores. Acabei de falar aqui no último vídeo, a China acabou de resolver os seus problemas lá de miséria, né? Por quê? Porque eles não têm esse tal centrão, lá não tem tal centrão, não esse, né, do Brasil aqui, lá na China, atrapalhando. Então eles resolveram a miséria, né? Outro livro também que fala sobre alguns aspectos sutis disso aí é o livro do Byung-Chul Han, porque ainda que ele sugira aqui uma desaceleração, um fechar os olhos, né? Dá até para pensar a questão aí lá do Platão e tudo mais, né? na alegoria da caverna. Mas enfim, um fechar os olhos com uma estratégia, um contraponto, né, a essa aceleração violenta que a gente está tendo no mundo de hoje, ele, pelo menos aqui nesse aspecto específico, ele faz ele alerta para os riscos dessa aceleração, né? Porque um olhar acelerado demais, ele acaba sendo um olhar ignorante, não tem jeito, tá? Outra pessoa que fala sobre isso também é o Jonathan Crady, nesse livro aqui, Suspensões da Percepção, Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna, tá? Ele também fala sobre essa questão da atenção, né? Porque a atenção é isso, né? É você só supera a ignorância tratando as coisas importantes com atenção, com aquilo que você está dizendo ali, refletindo sobre o que você falou, estudando, ponderando os detalhes, etc. e tal, tá? Então, enfim, e fazendo aqui uma coisa que o Afonso Romano de Santana diz aqui nesse livro, né? Quer dizer, ler o mundo, né? E ele tem vários textos interessantes aqui, porque ler o mundo de maneira mais ampla é isso aí, né? É ter atenção, paciência, estudar e combater a ignorância nossa própria, né? Porque muitas vezes a gente está conversando com alguém, com um amigo e tal, um amigo chama atenção, né? Ou até mesmo numa instância aí qualquer que a gente tenha, isso aí que você está falando, pesquisa melhor, tem um negócio ali e tal. E aí você, fazendo isso, você está combatendo a sua própria ignorância, mesmo que você discorde do seu amigo depois e continue com a mesma ideia, né? Então, tudo isso é importante, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. E aí essa questão eu falei que também fiz um vídeo falando sobre o papel do intelectual no mundo atual, e um dos papéis dos intelectuais no mundo atual é justamente de mostrar que todo mundo carrega a filosofia dentro da sua mente. Portanto, esse mecanismo de combate à ignorância, ele existe nas instâncias sociais, no debate público, mas existe também na cabeça de cada um, né? E a filosofia tem que dizer isso para, repito, que eu já falei no início do vídeo aqui, não se encastelar numa posição tá? Então, isso é um ponto. E aí tem uma série de outras coisas aqui que a gente poderia falar em relação à ignorância, mas eu vou finalizar aqui trazendo já a discussão da miséria, porque isso também é importante. No caso da miséria, é importante a gente refletir sobre os indicadores, né? Porque, como eu falei aqui, às vezes as pessoas tendem a considerar a riqueza como algo, né, ligado a dinheiro sempre, e aí, portanto, a PIB per capita, etc. e tal. Quando a gente faz, por exemplo, uma reflexão sobre o PIB per capita, o PIB per capita dos Estados Unidos é igual ao PIB per capita da Noruega. Igualzinho. Estados Unidos e Noruega têm ali mais ou menos 80 mil dólares por ano de PIB per capita. Quer dizer, agora, quando você olha para a quantidade de miseráveis que tem nos Estados Unidos e na Noruega, você vê que é muito maior nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse não é um indicador totalmente seguro. O Ciro Gomes, inclusive, tem uma metáfora muito engraçada para isso, né? Ele diz que essa coisa de estatística, que na verdade é um pouco o PIB per capita, né? Porque é uma média, é isso, é você botar o pé na geladeira, a cabeça no forno e medir a temperatura do estômago. Quer dizer, né? Isso fica uma coisa meio... Você não diz o que são os extremos e, ao mesmo tempo, fica uma coisa meio desconectada do contexto mais amplo, né? Como que a gente pode ler isso aí a partir de um contexto mais amplo? A gente entendendo que existem outros indicadores, tá? Por exemplo, o IDH
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que aí vai refletir questões como, tá aqui, né, como educação, saúde e renda, certo? Eu não vou detalhar aqui porque não vai dar tempo, mas deixo os links para vocês aí. Quer dizer, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele classifica justamente os países a partir de renda, educação e saúde. E aí, no IDH, os Estados Unidos não está ali nem entre os 10 primeiros. Ele caiu, inclusive, várias e várias posições aí. Ele era o 6º do IDH no ano 2000 e hoje está lá em 29º. Quer dizer, caiu várias e várias posições nos últimos 20 anos, enquanto países ali da Europa, por exemplo, subiram 10, 15 posições. Suíça, por exemplo, tá? E quando você vai analisar ali, quando você vai estudar os 10 primeiros, 8 estão na Europa e os outros 2 são a Austrália e a Singapura ou Hong Kong, né? Então, quer dizer, países que têm, por exemplo, Estado atuante para poder minimizar uma série de problemas, coisa que os Estados Unidos não faz, né? Então, quer dizer, isso é importante ponderar também. E tem um outro indicador que também ajuda bastante a entender isso e, portanto, conectar essas duas instâncias que são a serem combatidas, né, que são a miséria e a ignorância, que é o índice Gini. O índice Gini também reflete muito bem aí, porque o índice Gini é um índice, está aqui, ó, é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, né, e publicada no documento Variabilità e Mutabilità, certo? E aí ele diz aqui, né, o coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade, no caso do rendimento, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário, e 1 corresponde à completa desigualdade, onde uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada recebem, né? E quando a gente vai analisar, refletir, estudar a lista dos 10 melhores, dos 20 melhores, etc. e tal, a maioria deles está na Europa, portanto a desigualdade de renda na Europa é muito menor do que nos Estados Unidos, do que no Brasil, enfim, tá? E os piores países da lista estão todos na África, e aí aos pouquinhos vão aparecendo os países da América Latina. Brasil, por exemplo, Brasil fica ali entre os 20, ficou entre os 10 durante muito tempo, mas está ali entre os 15, 20 piores do mundo, né? E aí é importante a gente ponderar, para finalizar aqui, por que a gente aqui na América Latina tem índices de desigualdade econômica muito parecidos com os da África. Por quê? Porque a gente fica aqui desde o início do século XX, desde o final da Segunda Guerra de maneira mais específica, tutelados pelos Estados Unidos para não avançar a níveis europeus, a níveis, enfim, né, de países que estão migrando para outras perspectivas aí, tá? Então tudo isso é importante e finalizo aqui com uma notícia tá aqui do GZH, né, tá, que diz o seguinte aqui, os países com a maior desigualdade social do mundo, né, tem aqui a lista, tá? E essa lista justamente mostra os países africanos, tá aqui, ó, tá? Os 15, né, tá aqui, ó, dos 15 países mais desiguais do mundo, tá aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 estão na África e os outros 5 estão na América Latina, na América Central e América do Sul, né? Quer dizer, isso e aí muita gente fica falando de Cuba e tudo mais. Cuba, por exemplo, no IDH, Cuba está acima do Brasil. Se a gente vai estudar lá, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, Cuba está em 83º, o Brasil é o 87º. Em termos de IDH, Cuba é mais desenvolvido que o Brasil, né? E aí, por quê? É preciso estudar isso, entender para a gente fazer esse combate à miséria e esse combate à ignorância ao mesmo tempo, e não separados, porque senão não se caminha, né? Então tinha mais coisa para falar aqui, pessoal, mas é um bom resumo, eu acho, aí das questões levantadas pelo Fernando Savater. E, enfim, a gente de repente faz até mais vídeos aí falando sobre isso para o futuro, porque são temas interessantes, importantes aqui para a gente levantar essas discussões na internet aqui, beleza? Então a gente volta aí no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto, fui!